Olá, advogadas e advogados! Hoje, nesse corte do TreeMindCast, a gente trouxe um assunto muito importante para você aplicar dentro das suas ações de marketing ainda esse ano. Você já parou para pensar se o que você oferece hoje dentro do teu escritório está condizendo com as áreas que estão em alta dentro do direito? Se isso que você quer vender realmente faz sentido para o teu público-alvo? Se as pessoas estão entrando com processos referente aos assuntos que você está oferecendo aí no seu escritório? É exatamente sobre isso que a gente está comentando hoje aqui nesse corte do TreeMindCast. Se você quer saber quais são as áreas que estão em ascensão na advocacia, tanto em relação a pesquisas quanto em relação a processos abertos por estados, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai ser útil para você. Bom, vamos lá. Que pontos que são importantes aqui você entender, assim, que você que está nos acompanhando, nos vendo, nos ouvindo, eu vou tentar simplificar bastante. Eu vou dar um exemplo aqui de duas causas trabalhistas, daquela que a gente puxou, que a mais teve um resultado significativo em termos de processo, de causas, tá? De volume, e aquela que menos teve, dentro desse pareto de 80%. Tá? Por que eu estou abordando dessa forma? Para você não entender que, puxa, não, mas com certeza tem causas XYZ que não está constando aí no relatório de vocês. A gente olha para a maioria, tá? Para 80%, para o pareto mesmo. Então, olha que legal esse exemplo aqui. Bom, hora extra. Hora extra no TRT 2, que é o TRT de São Paulo, né? O Tribunal Regional do Trabalho. Principal causa, então, para a gente, neste período de janeiro e fevereiro, foi hora extra. Ela representa 37% do total de causas, que são 9.011 processos. Então, vamos arredondar o número aqui, 9.000 processos. Então, entre janeiro e fevereiro, em São Paulo, foram lá judicializados 9.000 processos que têm relação direta com hora extra, tá? Na inicial. O que isso quer dizer? Pedidos aleatórios, tá? Não é aquela hora extra tradicionalzinha, né, que a gente conhece, enfim, tem variações da forma do processo em si, tá? O que a gente faz? A gente cruza com as pesquisas no Google. Então, você, eu, qualquer outra pessoa que usou, que fez alguma pesquisa relacionando a palavra hora extra, representou 115.530 pesquisas. Então, vamos arredondar aqui, aproximadamente 115 mil. Então, tivemos, de um lado, pesquisas e, de outro lado, processos. Tá? Pesquisas no Google, né, Gui? Exatamente. As pessoas foram lá no Google e pesquisaram. 115 mil só em São Paulo. Só em São Paulo. Levando em consideração o regional. estado de São Paulo. Show. Isso. E de variações de pesquisa, que é bem legal, 1.324. Aqui entra um ponto, eu coloquei até uma observação aqui, um asterisco. A gente tem recebido alguns clientes que contratam o nosso serviço de TreeMindTech e tentam implementar a gestão de campanhas, de palavra-chave, vão entender essa complexidade. Com 1.324 variações de palavra-chave, pergunto a você, né, que não é um especialista que nos acompanha, qual palavra-chave que você tem que utilizar? Porque assim, é complexo demais. Porque você vai escolher a palavra-chave, são 1.324 variações. Você sabe que tem uma grande chance daquele ser o seu cliente. Qual você utiliza? Então, para isso existe metodologia, a gente aplica processo, mas é muito complexo, porque são muitas formas. E muitas delas são subjetivas. Aliás, 80% delas são subjetivas. Então, existe um passo a passo, né? Não vou entrar muito nesse detalhe aqui, mas que a gente vai se aprofundando em cada uma das palavras e testando. No final, a palavra que deve regir, né, que a gente fala aqui muito em calibragem, é calibrar. É o tempo todo trazendo palavras novas, colocando para dentro da campanha e vendo quais delas se identificam melhor, quais delas a pessoa de fato, né, passa na frente da sua lojinha, pega o seu flarezinho, que seria a sua palavra-chave, fazendo uma analogia, e de fato vai falar com você. Né? Então, é isso que a gente tem que testar. Agora, voltando ao dado. Então, 115 mil pesquisas versus 9.000 novos processos foram judicializados. O que a gente faz aqui, tá? O que o nosso algoritmo faz? Ele vai dividir, então, 9.000 pelos 115 mil. Isso vai resultar em 7,8% aproximadamente. Isso é o que a gente chama de probabilidade de negócio. Ou seja, a cada 10 pessoas, aproximadamente, aqui vai dar 0,7. Então, vou arredondar o número, deixar ficar mais fácil. Sim. A cada 100 pessoas, 7 contatos efetivos. Tá? 7 contratos no final, você pode considerar como efetivos. Tá? Pessoa que realmente fecha, né? Então, se a cada 115 mil nós tivemos 9.000 processos, né? Eu vou abrir um parênteses, porque muita gente vai pensar assim, mas o cara que entrou, judicializou em janeiro e fevereiro não é o cara que pesquisou em janeiro e fevereiro. E está correto. A gente faz sempre esta análise, vai fazer uma análise sempre trimestral, e os números, aí posso trazer com propriedade, eles não mudam muito. Salvo situações, causas muito específicas, mas causas que são consideradas recorrentes, estáveis, como hora extra, eles não mudam muito. Então, é como se eu dissesse para você, todo trimestre, no ano passado, 2021, em média, nós tivemos aqui 100 mil pesquisas. E se nós tivemos, em média, 9.000 processos, então temos algo consistente, recorrente. Tá? Então, a margem de erro é muito pequena. O que pode acontecer
Exemplo, por exemplo, final do ano, ao invés de 9 mil, nós tivemos 18 mil processos, mas ainda assim 115 mil pesquisas. Então, tivemos um período aqui, um atemporal, um momento em que alguma coisa aconteceu e a gente estuda o porquê que teve mais gente entrando com o processo. Talvez uma grande empresa tenha fechado, Sim. Né? Talvez tenha uma decisão, uma nova jurisprudência sobre o assunto, que um grande escritório fez alguma campanha e vendeu pra caramba, conseguiu fechar novos negócios. Certo? Mas salvo essas situações, a gente sempre tem um padrão, sempre tem dados de maneira muito concisa. Então, voltamos à probabilidade. Se eu tenho 115 mil pesquisas e 9 mil processos, eu tenho aproximadamente a cada 100 pessoas, 7 de fato contratando aquele advogado e judicializando aquela causa. Bacana isso, né? E esse é o maior em São Paulo. É a causa que tem mais processos abertos. Exatamente. Legal. Só para dar uma noção aqui, vou falar das outras antes de entrar na pior. Na pior não, mas a que menos teve, tá? Em volume. Depois a gente vai falar de valores e tal, né? Mas, o cenário de São Paulo, para ficar fácil. Então, a principal, hora extra, 37%. Segunda, vínculo trabalhista. Terceira, ausência e registro na carteira de trabalho, tá? A quarta, recolhimento, né, do FGTS. A quinta, verbas rescisórias. A sexta, insalubridade adicional. E a sétima, periculosidade. Aí depois você vem danos morais, intervalo intrajornada e assédio moral por último. Tá? Então a gente vai entrar aqui agora em assédio moral. Sabe o que é interessante, que me chama a atenção? Quando a gente olha para isso, eu já me lembro aqui, já fico, puta vida, por que a gente não sabia disso antes, não tinha observado? Mas, por exemplo, verbas rescisórias sempre foi um pedido muito, muito forte dos nossos clientes. Sim. Não, verba rescisória, campanha de verba rescisória. E representa 7%. Então, para a gente ter... Decisão trabalhista também, nessa forma de pesquisa, inclusive, né? Exatamente. Entra aí como uma variação, mas as pessoas sempre vêm com essa palavra para impulsionar, né? Frente à hora extra, que representa 37%, a gente está falando em 5 vezes... 5 vezes é bastante coisa. 5 vezes mais. 5 vezes mais processo de hora extra. Para a gente saber a probabilidade, essa aqui não tá tão fácil o número aqui, precisaria calcular, obviamente, o volume de pesquisas. Mas posso garantir que está muito próximo daquilo que tem de hora extra, se não mais. Tá? O volume é muito próximo. Então a gente tem, de fato, uma probabilidade bem menor em verba rescisória. E aí isso abre uma primeira reflexão que a gente traz e compartilha contigo. Puxa, eu tenho muito mais chance de vender hora extra, né? É um pão quente aqui que eu tenho neste cenário, dentro desses números, dessa análise que a gente está fazendo para você, tá? Se você é advogado, para 30 segundinhos e presta atenção nessa novidade que certamente você não conhece e vai te ajudar a gerar mais negócios para o seu escritório. Se liga nesses 2 exemplos de mercado aqui. O mercado bilionário de energia renovável, mercado com várias demandas jurídicas que certamente você conhece, já ouviu falar, e as queridinhas fintechs, bancos digitais e outras inúmeras startups que estão bombando por aí. E aí surge aquela pergunta, puxa Guilherme, legal, os 2 mercados são massa, mas como é que eu entro neles? Ou se já estou, como é que eu aumento a minha prospecção de clientes? Olha o que a gente apronta, que entrega mensalmente para os advogados que atuam nessa e em outras áreas. Primeiro nós mapeamos as dúvidas comuns, em uma espécie de linha do tempo. Aquilo que a pessoa tem lá no começo, né, o empresário tem lá no começo, até o final, até o processo de contratação. Além dessas dúvidas, nós identificamos volume e principalmente região, potencial que tem na sua região para você prospectar ou onde é o melhor. E o melhor disso tudo é o que a gente mastiga isso e entrega para você fazer as ações em Google ou em redes sociais. Se você gostou, se faz sentido para você, clica aqui em Saiba Mais e acesse a nossa versão gratuita ou fale com um dos nossos especialistas em gerar mais negócios na advocacia. Vamos fazer um comparativo com assédio moral. Olha que interessante. Então, mesma lógica. TRT de São Paulo, assédio moral representou 0,31%, aproximadamente 76 novos processos. Tá? Pesquisas no Google, 18.120 nesse mesmo período. E mais de 138 variações de palavras-chave. Aqui tem 2 dados interessantes, então para ficar fácil, né? Aproximadamente 10 vezes menos, um pouquinho mais até, pesquisas do que hora extra, menos, né? E o número de palavras-chave também, 10 vezes menos, esse bem mais próximo, quase 10 vezes menos. Então, 1.324 palavras-chave relacionadas à hora extra, uma complexidade em termos de campanha, de Google Ads. Sim. Já quando a gente fala de assédio moral, um pouco mais fácil, mas ainda assim, 138 variações de palavra-chave. Então, volto a dizer, qual palavra-chave você deve utilizar? Né? Complexo, não é fácil. Exatamente. Certo? Porque a gente pesquisa de maneiras diferentes. Algumas pesquisas são meio padronizadas, outras não. Tá? Então, assédio moral é uma que, por exemplo, se relaciona, eventualmente, em alguns casos, com dano moral também. Certo? Porque você pode ter dano a partir de um determinado assédio. Então, tem situações que se relacionam. E a própria forma de pesquisar
está totalmente relacionado à nossa cultura, né? Então, assédio moral, nem sempre a pessoa que está sendo assediada usa exatamente aquele termo, né? Então, Exato. ela pode pesquisar de maneiras muito mais simples e isso dificulta o seu trabalho na hora de fazer uma campanha, tá? Para entender o nível de complexidade. Então, se a gente for comparar aqui, por exemplo, hora extra, a gente teve 115 mil buscas e assédio moral foram 18 mil. E em relação a fechamento, das 115 mil de hora extra, fecharam, né? Temos processos abertos, aproximadamente 9 mil. Isso. E de assédio, 76. 76. Então, de 18 mil, apenas 76 processos foram abertos nesse período. Exatamente. Qual que é a porcentagem aí, Gui? Isso. Você Aí que fica legal. A probabilidade de negócio aqui é de 0,42%. Ou seja, para você fechar um negócio, a gente falou de hora extra, mais de 100 fecha pessoas 7. tem que conversar. Você tem que falar com aproximadamente 250 pessoas. É como se a probabilidade fosse, assim, 250 contatos, 250 situações, né? Ah, puxa, assédio, para você fechar no final um negócio. Então, 18 vezes menos chances, tá? No final das contas, a probabilidade comparativa é exatamente essa. O que acontece? Aqui tem algumas variáveis, né, que é importante deixar claro. Então, você fala assim, mas o meu escritório, Guilherme, aparece, né, quando vem de indicação, uma pessoa, sei lá, foi indicada, porque também aconteceu essa situação com ela, enfim, eu acabo fechando com muito mais facilidade. Então, eu não tenho essa necessidade de falar com 250. Entenda que nós estamos falando em número macro. Então, quando a gente está falando em prospectar clientes de maneira fria, de maneira que não conhece o seu escritório. A indicação continua, obviamente, sendo sempre o melhor negócio. Mas para o cliente que nos acompanha, ele sabe, puta, eu quero aumentar, quero pescar novos clientes que não me conhecem. Sim. Então, eu vou buscar clientes que estão, de fato, já, isso que eu estou dizendo aqui, de clientes pesquisando sobre o assunto, que estão já dando algum indício de que tem aquele problema e que podem vir a processar de fato, que podem vir a tomar uma ação, uma decisão de entrar com o processo. Sabe o que me chama a atenção? Que, de fato, isso aqui bate muito com pesquisa e com aprendizados que eu já tive até com vários advogados. Os caras falam muito o seguinte, certa vez eu aprendi com o escritório de advocacia de São Paulo, que eles fizeram uma análise de uma grande empresa que tinha um volume de processo de causas trabalhistas muito expressiva, e eles diziam que o momento da decisão de entrar com o processo ocorria em mais ou menos 14 dias após a rescisão. Então, eles começaram a atuar, eles chamavam aquilo de recall trabalhista, foi o nome que eles deram. Achei super legal. O que era o recall trabalhista? Quando a pessoa saía da empresa, ela era desligada da empresa, eles entravam em contato aproximadamente 7 dias depois, que é quando está borbulhando ainda, você está pensativo, puta, a empresa foi sacana comigo, não recolheu, né, os meus valores, puta, aquela hora extra que eu achei que tinha, independentemente da forma, né, algumas formas de rescisão são muito, pesadas, né? acabam traumatizando muito o funcionário. Então, acabava acontecendo isso. O que eles fizeram? Eles entenderam isso. E aí o escritório entrava em contato. Opa, tudo bom, Juliane? Puxa, que pena que você foi desligada. Aqui é o Roberto, do escritório XYZ. Na verdade, estou entrando em contato em nome da empresa para saber se deu tudo certo. Sei que é uma situação delicada, tá? Mas eu queria saber se ficou alguma coisa, alguma dúvida, eventualmente, durante toda essa jornada com a gente. Então, uma abordagem bem suave, bem tranquila. E eles conseguiram reduzir em quase 90%, trabalhando na causa, trabalhando na origem do problema. Então, na origem do problema, que eu quero dizer, na origem que estava prestes a se tornar um processo, né? Ia judicializar, então eles resolviam ali. Isso não quer dizer que eles não pagaram nada. Legal. Eles entenderam que ali tinham que resolver, para não pagar lá na frente um valor muito maior. E então, aí, se precisasse, fazia um acordo ali, uma mediação entre o colaborador e a empresa. Já pagavam para ele, já resolviam. Puxa, é verdade, essa hora extra que você está pedindo aqui, de fato, consultei lá o seu supervisor, consultei o dono da empresa e vi que isso fazia bastante sentido, então a gente conseguiu um acordo aqui e vamos resolver essa parada, tá? Basicamente isso. Agora, quando você compara... Mas o escritório tinha esse trabalho ativamente de entrar em contato com as pessoas. É diferente dessa situação que a gente está colocando, onde a pessoa entende, eu quero saber, eu acho que eu fui injustiçado com a minha hora extra, não recebi ela. Aí eu vou lá no Google pesquisar. Aí a gente viu que tem mais de 1000 formas, 1100 e alguma coisa, 1300 e alguma coisa, formas de pesquisar. Então, eu pesquiso de um jeito, você pesquisa de outro, e eu posso pesquisar várias vezes. Então, primeiro eu posso, por exemplo, pesquisar como calcular as horas extras. Depois eu posso pesquisar, por exemplo, como que funciona essa questão da hora extra para diferentes períodos de trabalho. Se eu trabalho de manhã, eu ganho um valor. Se eu trabalho à noite, tem um adicional.
Então, tem mais isso. Para depois eu começar a entender se eu realmente fui lesada naquilo ali, se eu preciso de ajuda, se é um tipo de ação que eu posso abrir sozinha, ou se eu preciso do auxílio de um advogado. Então, tem diversas dúvidas aí que deram origem a esses mais de 1000 termos diferentes de busca, né? Perfeito. Então, nesse caso aqui, a pessoa está indo atrás, né? Perfeito. Então, tem essa diferença desse exemplo que você deu. Sabe que eu fiz uma pesquisa rápida ali para tentar cruzar, que aí vai para o lado da jurimetria, que vai para o lado da decisão do juiz, né? Das causas que são, de fato, dadas como ganhas aqui ou não, né? E quando a gente olha para a hora extra, isso diz muito, correlaciona muito com a probabilidade de negócio para o escritório, a gente tem muito menos subjetividade e muito mais decisão favorável, né? Ao reclamante ali, ao funcionário, quando de fato ele consegue comprovar aquilo. Então a gente tem muito mais isso, tem muito mais assertividade. Agora pega a assédio moral, olha o tamanho da subjetividade disso. Sim. Né? Então, pensando de maneira muito lógica, faz bastante sentido, porque para comprovar o assédio moral já é muito mais difícil. Para você conseguir passar por todas as situações emocionais que o reclamante, que o cliente do advogado precisa passar, enfrentar, para tomar uma decisão de entrar com o processo, não é algo tão fácil. Então, o número ele corresponde com a natureza mesmo do processo. Dá para ver que ele bate com a realidade dos fatos. Agora, já a hora extra é muito mais óbvio, é muito mais lógico, tem como comprovar, fica muito mais lúcido. Agora, assédio moral ou outros processos que têm muita subjetividade, diminui muito a chance de o advogado conseguir, de fato, convencer aquele cliente, enfim, fazer com que o cliente vá até a última instância ali de fechar o negócio, assinar o contrato, né, para poder avançar com o processo. Então, os números batem bastante. Essa questão do emocional faz total sentido. A pessoa, ela pode ter medo, ela pode estar trabalhando ainda nesse lugar, então ainda depende do emprego. Pode ser uma pessoa com um cargo maior dentro do local, né, que vem praticando isso. Ela sabe que ela vai precisar de testemunhas e as pessoas podem não querer testemunhar. Então, tem vários fatores que vão fazer com que a pessoa entre ou não, né, desista realmente de abrir esse processo. Então, é Perfeito. muito mais emocional. Hora extra, não. Hora extra, assim, eu tenho esse direito. Eu trabalhei para isso, então é meu direito, é diferente, não envolve tanto claro, né? a emoção. Exatamente. Bem legal, bem legal. Olha, ainda sobre essa questão dos dados, a ciência de dados, eu queria compartilhar aqui mais 3 pontos importantes. Você deve estar se perguntando, puxa, animal isso, mas ok, não trabalho, né, não atuo no trabalhista, eu quero saber de outras áreas. O que a gente já mapeou aqui, que toda semana sai um mapeamento novo, e esses mapeamentos eles vão se repetindo, né? A gente está indo com bastante cautela para que a informação tenha bastante precisão e tenha exatidão. Então, nós já mapeamos o civil, o tributário e o empresarial, fora o trabalhista, tá? Então, são quatro áreas. Nesse momento, aqui nessa gravação, que está acontecendo dia 16 de março. Sim. Então, estamos no futuro aí, né? Ou para você que está ouvindo agora, já estamos no passado. Vamos lá. Só para dar uma noção, para dar um gostinho aqui, eu quero trazer um exemplo de civil. Então, a gente buscou aqui civil apenas no TRF3, aí nesse caso de São Paulo, tá? São Paulo e Mato Grosso do Sul, que acaba envolvendo, né? Se a gente pegar o civil do segmento de família, a gente tem como principal causa união estável, tá? Então, o que mais foi judicializado, união estável, 38%. Depois a gente tem guarda, com 28%, depois tem pensão alimentícia com 15%. Tá? E então, aqui os advogados mais pedem para a gente divórcio. Exatamente. Então, assim, são números... Inclusive, abrindo um parênteses aqui, né? Eu estava com esses dados esses dias nas mãos, assim, e estava com alguns advogados participando de uma conversa e perguntei para eles sobre o trabalhista. Perguntei para algumas pessoas. Trabalhista ou família? Trabalhista. Ah, tá. Qual causa você acha que realmente qual é mais judicializada? Qual situação, qual problema que você acha que é mais judicializado? Apenas um acertou próximo, até hoje eu perguntei para uma meia dúzia, assim, apenas um. Então você percebe que nem o próprio advogado tem esta noção, porque o número não está tão óbvio. Então cabe a gente realmente fornecer essa informação e dar mais assertividade. Mas eles não sabiam. Inclusive foi uma surpresa para a gente, né? Perfeito. Quando eu vi esse relatório, tive acesso a essas informações, eu tinha certeza que ia ser algo relacionado a verbas rescisórias ou algo relacionado a vínculo empregatício. Sim. Não imaginava que seria hora extra, entendeu? Então, realmente, é uma surpresa para a gente que está nesse meio, né? Pesquisa isso diariamente. Imagina para os advogados que não param para analisar os dados deles. Que não tem informações, né? Exatamente. Então, você tem aqui dentro do civil, família, essas 3 principais, como exemplo, né? Depois você tem indenização, separando, né, do civil aqui, indenização, danos morais, por óbvio, danos materiais e indenização por morte. Olha que interessante, indenização por morte, 24%. Então, bastante coisa. E é o terceiro colocado na parte de indenizações. Terceiro colocado, 24%. Uau.
Tem bastante coisa. Sim. E aí, mais um aqui, imobiliário, como curiosidade, tá? Regularização do registro de imóveis, 40% dentro do imobiliário. Então, um volume bastante expressivo. O volume de causas não é tão grande, mas é o que mais tem em regularização. Esse é um pouco mais óbvio, né? Aí a compra e venda de imóvel e a locação de imóvel, tá? Em que a locação de imóvel trata-se do problema, né, que leva à judicialização. Então, isso aqui da civil. Vamos pegar aqui do tributário como exemplo. Nesse caso, peguei aqui do TRF1, para sair um pouquinho de São Paulo, que envolve o Distrito Federal e os estados ali do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Tá? Só para ficar claro, caso você... lá para cima, pega o mapa à esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho para o meio. Vai todos. Pega tudo ali, tá? Aqui não pega tanto o Nordeste ali, né? Pega só a Bahia do Nordeste, sim. O restante acaba não pegando muito, né? Vamos lá, de tributário, olha que interessante. A gente tem aqui processo cautelar fiscal. Para quem conhece um pouquinho sabe que é uma forma de embarrigar um pouquinho, né, o processo, enfim, a execução fiscal. Então, o processo cautelar fiscal representa 23%. Isso aqui, quando eu vi, vou abrir um parênteses aqui que eu achei muito bacana. Cara, como é que você transfere isso? Como é que você olha para essa informação e fala, puxa, vou bater nisso? Se está vendendo, né, o processo cautelar, na prática tem muita gente com problema sério, pode ter sido, né, notificado aí pela Receita, e de alguma forma aquele advogado, dentro do processo cíclico, né, que acontece, ele está dizendo para o cliente, olha, vamos primeiro entrar com um cautelar aqui, para a gente evitar um dano, ganhar tempo para isso, antes de ter uma execução. Então, como é que eu transformo isso no marketing? Como é que eu coloco isso, né? Sim. Numa propaganda, num contexto, uma propaganda não, mas uma publicidade, para não usar o termo que a OAB nos impede de usar, mas uma publicidade. Então, basicamente, é trazer essa informação. Olha, calma, né? Você foi, por exemplo, notificado, aí você recebeu uma notificação da Receita, calma que a gente consegue primeiro ganhar tempo. Para a gente analisar, para a gente discutir isso, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. Então, aqui, dentro dos números, tá? Processo cautelar, depois a gente tem execução fiscal e depois você tem, em terceiro lugar, a ação anulatória de débito fiscal, tá? Então, todas muito relacionadas, principalmente para quem entende do tributário. Sim. E para finalizar aqui, porque tem bastante informação, eu puxei alguns do empresarial, que a gente acaba, quando a gente fala empresarial, puta, o que envolve, né, um processo, uma causa, enfim, que acaba sendo judicializada e relacionado ao empresarial? Milhares, ainda dá para considerar o tributário, a grande maioria das vezes, certo? Só que a gente separa, porque porque muitos clientes que chegam, por exemplo, eu sou tributarista, ele só quer saber do tributarista. Já tem um cliente que é empresarial, ele se envolve um pouco mais, né, com um pouco mais de situações. Então, no empresarial, a gente puxou aqui ação de execução de título extrajudicial. Esse é um pouquinho óbvio, mas super legal, porque tem várias e várias situações que, de fato, né, por exemplo, cobrança aqui, né? Então, sim, que executam título extrajudicial, muita coisa, né, é possível você executar, então representa 32%, são 30 mil processos só de ação de execução. Uau. Depois você tem o segundo lugar de recuperação judicial, por óbvio, né, a pandemia, sim, e depois você tem a habilitação de crédito e recuperação judicial, em quarto e terceiro lugar. Então, se juntar aqui a recuperação e a habilitação de crédito, a gente está falando em 40 e poucos %. E algumas se relacionam. Então, para perceber como a recuperação judicial, daquilo que a gente foi buscar, tá? O número de processos é bastante expressivo. Como eu falei há pouco, para deixar clara essa questão do empresarial, que ela é subjetiva, a gente olhou para algumas causas que estão mais relacionadas àquilo que os nossos clientes mais nos cobram, aquilo que eles mais querem vender, em outras palavras, tá? Então, dentro desta pesquisa, desse nosso pareto de causas, porque é muito amplo o cenário empresarial, a gente identificou esses números e viu que os números realmente são expressivos, as probabilidades de negócio são bastante grandes. Legal, Ju? Muito legal, Gui. Bastante dado, né? Nossa, dá para rever esse episódio algumas vezes para captar bem esses números, né? Eu estou há meia hora aqui falando sobre isso, assim, para concluir. E passei, sei lá, acho que uns 5% das informações que eu tinha até registrado que poderia passar. Tem bastante dado legal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que essas informações você consiga utilizar dentro das suas estratégias de marketing. E se você quer ter acesso a um relatório gratuito com essas áreas que estão em alta, entre em contato com o nosso time da Trimind Tech para você ter mais informações sobre esse relatório. Se você gostar, você pode aplicar ele dentro das suas ações de marketing e se tornar o nosso cliente da Trimind Tech. Aproveite que a gente ainda está, neste mês de março, com um preço promocional de R$ 89,00 por mês. Mas o seu primeiro relatório vai ser gratuito. Se você quer saber mais informações sobre a Tech, fale com o nosso time. E se você quer saber mais informações sobre estratégias de marketing que a gente pode aplicar para o seu escritório de advocacia, não deixe de conferir nossos outros vídeos aqui no canal.